A paz seja conosco. A lei de adoração, que se constitui a primeira abordagem de uma daquelas 10 regras que Kardec, consultando os espíritos, entendeu poder nos ajudar a entender a sistemática da vida, exatamente porque as leis aqui enunciadas e que serão estudadas, se nos for possível, objetivam dar ao homem uma compreensão cada vez maior acerca da realidade em que está inserido e para a qual, como os textos destas mesmas leis indicam, também ele concorre. Depois de haver feito o estudo de maneira bastante particularizada a propósito da lei divina ou lei natural, Kardec então se debruça sobre aquela que nos faz ter para com a divindade uma postura de respeito. Ele a denomina lei de ou da adoração. É importante, antes de nós adentrarmos ao estudo das questões de número 649 a 657, que envolve 3 dos aspectos da chamada lei da adoração, quais sejam a questão que diz respeito ao objetivo da adoração, aquela que diz respeito à adoração exterior e, por fim, à vida contemplativa, que nos recordemos de como a doutrina espírita vê, entende o que seja Deus. E isso porque o homem, de uma maneira generalizada, como os espíritos farão questão de esclarecer, tem para com a divindade este sentimento que é mesmo inato de adorar. Porém, a maneira como a doutrina espírita vê a divindade modifica um pouco o sentido desta adoração. E isso porque as religiões, de um modo em geral, e nós, os homens que estamos na terra, fomos os que as criamos, porque não há religião de Deus, há religião dos homens. Os homens tomam Deus por um negociante, com o qual prometem condutas, mas sempre esperando retorno. Enquanto a vida caminha cheia de felicidades, sem percalços, a criatura não se lembra de Deus. Basta que a dor, o sofrimento lhe visite a porta, para que numa atitude hipócrita se volte para Deus, esperando o quê? A compreensão do que lhe está acontecendo, a resignação acerca dos reveses. Não. Ficar livre daquilo que ele determina ser um problema. Para a doutrina espírita, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e infinito em todas as suas perfeições. Aqui já fica claro que muita coisa do que é divulgada por aí não passa de concepção humana. Ah, Deus é uma trindade. Não. Deus é único.
Ah, mas é integrado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Não. Criação humana, feita no sentido de adaptar aquilo que era praticado no início, no Oriente, à visão ocidental. Mishna, Shiva, Virtu, as deidades do Oriente, se transformam no Ocidente nessas três figuras. Portanto, é importante que o espírita entenda a concepção que a doutrina nos traz sobre Deus, para que aquelas práticas, aquelas coisas que no passado lhe pareciam válidas e com as quais o passar dos anos lhe fez habituar, não sejam aqui compreendidas como válidas. Os espíritos foram categóricos. A nossa relação com Deus é a relação de filhos que buscam compreender a vontade do Pai, mas que não devem esperar que o Pai, revogando as leis que estabeleceu para os mundos, venha mudar uma situação particular. Quando Kardec se debruça sobre isso, e ele o faz em A Gênese, quando estuda acerca de Deus, diz-nos claramente: pode Deus mudar o curso das coisas? Sim, pode. Deus pode tudo. Mas o faz, a lógica diz não. E por quê? Porque, primeiramente, estamos aqui para entender a questão da própria vida. Aliás, é esse o objetivo da doutrina espírita, que às vezes nem os espíritas entenderam ainda. Estar aqui presentemente, existir, é uma mínima etapa do ser, da essência que todos somos. Aqui temos uma aparência, uma persona, mas enquanto individualidades, já estivemos aqui outras vezes, já transitamos por outros mundos, com certeza, e continuaremos neste longo processo, porque quis esta inteligência suprema dar às suas criações a oportunidade de evoluir e de chegar a entender o que vem a ser essa inteligência suprema. Portanto, a postura da adoração espírita não é da carolice, não é dos joelhos dobrados, pois se isto representa apenas e tão somente uma aparência, não há como convencer a essência. Logo, ao falar da adoração, os espíritos buscam nos instruir acerca exatamente do que venha a ser este sentimento. Na questão que inicia o nosso estudo, Kardec quer saber dos espíritos em que consiste a adoração. E eles lhe respondem: na elevação do pensamento a Deus. Na elevação do pensamento. E, curiosamente, quando nas nossas reuniões, e o Leopoldo chama a atenção disso quase que com frequência, eu diria até que é um dos mantras que ele repete. Não há necessidade de ninguém pensar, curvar a cabeça. E a gente que está aqui observa, ele diz assim: vamos à prece. O sujeito abaixa a cabeça, descruza, se arruma na cadeira, descruza as pernas, de certo, para não quebrar a corrente, né? Aquela mesma corrente que te mantém atado à matéria, porque se é o pensamento que nos liga a Deus, que bobagem é essa? Tivesse um genuflexório, o camarada já se ajoelhava na hora. Tanto é o condicionamento, é o pensamento que nos liga a Deus. Quando nos dispomos a assim compreender a divindade, a nossa vida tende a se converter, quando bem direcionada, num permanente gesto de adoração.
porque mantemos com a divindade, primeiramente, esse sentimento de gratidão pela vida. A vida que ultrapassa a existência. Nós estamos aqui presentemente existindo, nossos corpos estão existindo. Este aglomerado de outras tantas vidas, que a minha vida individualizada tem condições de manter e de organizar. Para quê? Para que o meu pensamento busque a Deus e seja grato por estar reencarnado, por ter as condições que desfruto, por poder conhecer uma doutrina que liberta, que quer me tirar da fieira das reencarnações, para que eu possa me dedicar à elevação e ao bem do próximo, com todas as minhas forças. Pela adoração, aproxima o homem, sua alma, de Deus. Teresa d'Ávila, aquela que nos ensinou a amar o amor infinito, que nos seus momentos de recolhimento provocava em suas companheiras de cela, porque ela vivia no mosteiro, embora dele se retirasse sempre em busca de fazer o bem, onde quer que este bem pudesse ser feito. Teresa d'Ávila, em novembro de 1860, elabora uma dissertação acerca do homem. O faz na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Kardec nos brinda, reproduzindo esta mesma mensagem, quando ela nos ensina: o homem é um composto de grandeza e de miséria, de ciência e de ignorância. É na terra o verdadeiro representante de Deus, porque sua vasta inteligência abarca o universo. Ele soube descobrir uma parte dos segredos da natureza, sabe servir-se dos elementos, percorre distâncias imensas por meio, na época ela registrava, do vapor, pode conversar com o seu semelhante, de um antípoda ao outro, pela eletricidade que sabe dirigir. Seu gênio é imenso, quando sabe depor tudo isto aos pés da divindade e lhe render homenagem, é quase igual a Deus. Mas, e quando a gente tem essa advertência, é porque vem bomba. Como é pequeno e miserável quando o orgulho se apossa de seu ser. Não vê a sua miséria, não vê que sua existência, que esta vida que não pode compreender, lhe é arrebatada, às vezes instantaneamente, apenas pela vontade dessa divindade que ele desconhece, pois não pode defender-se contra ela. É preciso se cumpra a sua sorte. Ele que tudo estudou, tudo examinou, ele que conhece tão bem a marcha dos astros, conhece acaso a força criadora que faz germinar o grão de trigo que lançou à terra? Pode ele criar uma flor, por mais simples e mais modesta que seja? Não. Aí para o seu poder. Deveria então reconhecer que há um poder muito superior ao seu. A humildade deveria ser a sua regra. E quem era ela para nos falar de humildade, senão o exemplo da humildade pura? A mulher que andava descalça, que tinha um único e roto manto, embora a iconografia a registre cercada de véus
Teresa era alguém de uma pureza ímpar, que amava a Jesus mais do que a si mesma. E ao falar desse amor, ela nos ensina o quanto temos condições de rever a nossa própria postura em relação a Deus, que Jesus nos veio ensinar qual devesse ser. Esse sentimento da adoração é inato ou é ensinado? Quer saber Kardec? E os Espíritos lhe diz, inato. Procura qual seja a civilização, qual seja o povo mais recuado, e verá que ele tem uma certeza da existência de Deus, porque reconhece a sua própria fraqueza e curva-se diante de algo que tende a imaginar o proteja. E nós sabemos que Deus nos protege, mas detalhe, protege a todos. Não há castas para Deus, não há filhos prediletos para Deus, não há povos escolhidos para Deus, nem templos de pedra para que ele seja adorado. São criações humanas. São criações humanas. E quanto mais detalhistas, mais repletas de regras, demonstram maior ignorância daqueles que as elaboram. Porque ao invés de admirar a vida, a liberdade, a consciência que Deus nos quer ver desenvolvida, tolhem aqueles que o seguem, impondo regras que são ridículas. Deve-se agradar a Deus com cabelos compridos, sem remover qualquer pelo da pele, deixando de comer certas coisas. Ah, quanta ignorância! Quanto o homem ainda precisa conhecer e praticar o que nos ensinou Jesus, dizendo-nos que Deus, aquele que nos criou, nos quer ver progredir em conhecimento e em virtude, e não ficar atrás de baboseiras, que fazem com que a pessoa fique de tal ordem envolvida, que não consiga entender a essência. E aí vem as prescrições, não se sente dessa forma, não coma dessa maneira, não coma isto, faça esse gesto, aquela postura, aquele... Para quê? Para ser agradável a Deus. Mas de que Deus estamos falando? Da inteligência suprema? Da causa primeira? Não. De uma criação que os homens fizeram e puseram num trono, esperando um monte de bajuladores. Ah, não, para isto o sujeito se candidata a qualquer outra coisa aqui na terra mesmo. Não vamos reduzir Deus à nossa ignorância. Vamos desenvolver a inteligência para virmos a compreendê-lo. Quando Kardec pergunta, terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não, de maneira alguma. Nunca houve um povo de ateu, formado por ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Ah, Nazil, e por que hoje? Porque hoje o Deus adorado chama-se materialismo. Não é a divindade, porque as religiões detonaram a religiosidade e a divindade. As religiões criaram tantos entraves que acabaram por jogar o homem no colo da vida material. E aí estão as pessoas, preocupadas com o ter, esquecidas completamente do ser, voltadas para a acumulação, enquanto estamos na terra para acumular virtudes, levar as mãos repletas do bem que distribuímos, não dos bens que acumulamos. As religiões descobriram isto, inclusive,
E eis que muitas delas, presentemente, exploram este viés daqueles que dizem ser os seus seguidores. E vendem um Deus que aqueles que pensam acabam nem achando existir, porque na verdade não existe. Fosse o Deus da concepção que roda por aí, e eu confesso, teria que me proclamar ateu, porque não acredito num Deus que tem privilegiados. Não acredito num Deus que escolha os que frequentam determinada casa e seja contrário aos que nela não entram. Não acredito num Deus que tenha representantes que não pratiquem o bem. Não acredito num Deus que legitime práticas que levem à destruição de outros em seu nome. Eu não creio num Deus assim. Porque aprendi com a doutrina espírita a imaginar algo acima das minhas limitações e imperfeições. Não seria Deus. Imperfeito, não posso imaginar que Deus tenha os mesmos e múltiplos defeitos que eu tenho. Seja parcial, pense mais nos seus, goste mais de quem lhe faça isso ou aquilo. Esses são atributos humanos. A inteligência suprema, a causa primeira, está muito longe disso. Então a adoração, pergunta Kardec na 652, é uma lei natural? É evidente, ela está na lei, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Consultemos a antropologia. Roger Bastide, aquele que esteve conosco e aqui estudou as manifestações afro-originárias, para percebermos que mesmo no recuado das tribos, cujos integrantes eram caçados como animais, em navios, transportados em navios que ostentavam uma cruz, mesmo dentre eles, o sentimento de curvar-se ante uma inteligência maior é regra. Ernesto Bozano, quando nos brinda com o estudo sobre os povos primitivos e as manifestações sobrenaturais, também nos fala desse sentimento presente em toda a humanidade, no mais recuado dos lugares, para que, tomando por referência o eurocentrismo, como a civilização ocidental faz tanta questão de fixar, por mais recuado esteja, há essa ideia acerca de Deus. E, curiosamente, este primitivo não troca favores com a divindade, ele a respeita. O homem moderno quer trocar favores. Olha, se eu for tantas vezes ao centro, o senhor me cura desta moléstia, hein? Por favor. Mas fui eu que te dei a moléstia, certamente deve indagar Deus. Ou foi o seu descaso com a existência? Foi o seu descuido? Foram as suas práticas nocivas? E por que eu haveria de curá-lo? Para demonstrar o poder. Poder? Deus precisa nos demonstrar poder? Se não somos capazes de fazer e de entender a vida, Deus nos precisa demonstrar o seu poder? É hora de curvar a fronte. É hora de aceitar que há por trás disso não o acaso. Aliás, nunca vi teoria tão absurda na minha vida. E ela é tão absurda que às vezes choca ver que pessoas com razoável grau de inteligência a proclamam e o fazem de maneira ufanista. Já ouvi de vários: nossa, como você é místico, você acredita em Deus? Sim.
Acredita nos espíritos? As pessoas não falam, né? Acredita, sim. Eles existem? Ó, aqui na sala uns 10 eu já consegui perceber. Mentira, né? Não dá para perceber assim. Mas tem uns 10 aqui na sala. Verdade, verdade. Né? E depois que a gente morre, não é o fim? Espera para ver. Vai chegar a sua hora. Quando chegar a sua hora, guarde calma, né? Porque a hora chegou, não adianta se debater, gritar, urrar. Chegou. Vamos voltar. Agora, a beleza do ensino espírita está aí. Nós voltamos para o que somos. Deixamos a aparência, tornamos a essência. Agora, os espíritos também nos ensinam. Voltamos, levando o que fizemos de bem. O de mal também. Ah, mas se na última hora eu me arrepender, do quê? Daquilo que eu fiz de errado. É um bom começo, mas não apaga. Não, mesmo que o ministro religioso me diga, agora você está perdoado, vai embora. Vai chegar a hora dele também, e ele vai poder reconhecer que aquelas baboseiras que ele falou não existem. Que aquelas tolices que inventaram e que ele repete, são tolices mesmo. Porque voltaremos a prestar contas a Deus? Não, a nossa consciência. Aliás, a gente começou estudando isso. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. É a divindade nos dando a chance de crescer sozinhos. Mas ela não podia? Pode tudo. Por favor, né? Há um aluno que no passado, assistindo os nossos cursos de sábado, veio me dizer, Nazil, eu senti que você acha que Deus não pode nada. Eu disse, bom, você sentiu errado e deve ter ouvido errado. De certo, naquele cochilo da tarde, no sábado, né? Porque o camarada vem, mas o almoço pesa mais, então ele dá aquela encostadinha, é sempre influência dos espíritos, né? Inclusive do espírito do porco da feijoada. Mas o fato é que o sujeito vem, né, e dorme ali e diz assim para mim, nossa, Nazil, você falou que Deus... Eu não. Deus pode tudo. Tudo. A pergunta que eu nunca consegui contrariar Kardec, porque acho que é lógica demais, porque ele o faria. E por que vai fazer por Nazil e vai deixar de lado o Leopoldo? Ou por que fará para o Leopoldo e vai recusar para o Nazil? Qual a razão? Por que Deus protege a ele e não a mim? Ou o inverso? Isso não existe, isso é criação de lunático. Lunático. E cuidado, porque esses lunáticos depois reencarnam e tem que vir ao centro espírita para tentar corrigir as baboseiras que escreveram ou falaram no passado. Porque é criação humana. Nós que não entendemos a Deus, ficamos criando essas coisas, e aí a gente põe logo lá. No segundo tópico desse bloco de questões, Kardec vem nos falar da adoração. Bom, ela é lei, beleza, e aí, como é que é essa adoração exterior? Veja que os espíritos começaram a dizer que a gente deveria adorar Deus pelo quê? Pensamento. Mas o sujeito parece que não consegue, né? Precisa ser exterior. É essa correção que é sempre feita aqui. Vamos à prece. O sujeito fecha os olhos, né? Põe o celular no colo. Tem um momento que tem que desligar, né? Desligar não. Abaixar. E aí faz aquela cara de contrito. Estou na prece, né? É minha hora de prece. Muita gente diz assim, como é que eu posso orar? Pelo pensamento. E essa adoração exterior é necessária? Pergunta Kardec. Não. A verdadeira adoração é a íntima, a do coração. E vão mais os espíritos, em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Evidente, está na nossa consciência esta cobrança. Será útil
adorar-se exteriormente? Sim, diziam os espíritos, se não constituir num vão simulacro. É sempre útil dar bom exemplo, mas o que somente por afetação e amor próprio o faz, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dá e não imagina o mal que faz. Minha avó repetia um ditado, aliás, minha avó tinha uma carteira de ditados, né? Se anotados, certamente comporiam vários livros. Era a maneira como a sabedoria popular era transmitida. Hoje, como todo mundo é muito sábio, e como não dá para pôr ditado em 140 caracteres, né, o sujeito acaba esquecendo. Mas é dizer assim, a respeito desta ideia de Deus, né? Eu estou farta, dizia ela, de ouvir pessoas me dizerem, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E este é um preceito que nasce na religião. Quando as pessoas contestam, mas por que o senhor pode? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, o propósito é outro. É fazer mesmo, sem restrição, o quê? O bem. Por quê? Ao determinar práticas, ao estabelecer posturas, nós podemos chegar como Kardec a perguntar, tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Ah, se você for toda semana no templo, com uma roupa preta, e tiver com a sua cabeça coberta, você será mais agradável a Deus. Mas ele ali está só de shorts. Não, Deus não gosta dos que andam de short. Se for biquíni, então Deus tem um horror. Verdade. E a pessoa acredita nisso. Acredita. Olha, mandaram você andar de joelho o dia inteiro. É porque agrada a Deus. E está lá o sujeito com o joelho rasgado. Mas estou agradando a Deus, não é? Não sei, está mostrando que é bobo. Antes e acima de tudo, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos, olha que frase, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Aqui jogou fora qualquer ideia de que a nossa salva, a de você condena. Muita gente já diz isso, vocês espíritas estão condenados. A quê? Eu perguntei. Qual o fogo do inferno? Eu falei, faz o seguinte, traz uma amostra, que se você trouxer uma amostra do fogo do inferno, juro que eu vou passar a pôr em xeque aquilo que eu penso. Mas se você não acredita que no centro da Terra, a não ser da Terra, tem, sim, porque a Terra nada mais é do que um deslocamento solar. Numa explosão, grande porção foi retirada, e essa porção, que no transcurso dos bilhões de anos, veio sofrendo um processo de resfriamento, dá uma ideia do que vai acontecer com aquela que é a sua fonte, a sua origem, porque também a estrela, da qual o nosso planeta é originário, cumprirá o seu ciclo e vai ser absorvida para dar início a um novo processo. Nossa, que coisa tão lógica, tão clara. Mas é lá no centro da Terra que ficam os espíritos queimando. Vai fazer o quê, né? Vai torcer para esse sujeito desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, e um dia se aproximar do espiritismo. Agora, detalhe, precisa ver como é que ele se aproxima. Porque às vezes o sujeito também se aproxima do espiritismo e conserva, né, a fitinha de não sei o quê, o colar de não sei o que onde, a prática de não sei o que lá. É dizer, que adianta? Não se dão pérolas a porcos, insistia Jesus. Eles não sabem o que fazer com elas.
tesouro exige postura, mudança, que Deus o ajude. Agora, não confia muito não, vai fazer sua parte. Richard tem uma historinha fantástica de alguém que esperava ter um emprego e todos os dias se punha em oração. E passados 6 meses o emprego não apareceu. E ele achou que Deus era contra ele. Até que, conversando com o vizinho, ouviu do vizinho a seguinte orientação: elabora um currículo e vai procurar as empresas. Ele fez, uma semana depois estava empregado. Nossa, tive que fazer por conta própria, Deus não me ajudou. Evidente, deu a inteligência para o de lado, que te orientou a agir e procurar. Precisamos agir. Deus prefere os que faz o bem. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar, mas que é orgulhoso, invejoso, cioso, duro, implacável para com outrem. Aí o sujeito falou: pô, acho que não preenchi nessa, não fiquei em nenhuma. Ou ambicioso dos bens deste mundo. Caí. Né? Não, eu não tenho inveja, até eu obter o bem. Depois, já estou tranquilo, passo a invejar de outro. Eu sou uma pessoa muito simpática, né, com os de fora, os de casa sou terrível. Eu costumo aceitar todas as faltas, mas ai de quem a cometa. Então o sujeito quer dizer, mas depois no final de semana eu vou ao templo e oro. Digo: Deus, muito obrigado. Lembra da época da hipocrisia, quando se ia adorar a Deus deixando o escravo esperando na porta da igreja? Isso é hipocrisia. Como pode um ser humano ser superior a outrem? Como pode? Ah, mas eu observo todas as leis. Mentira. Mentira. A principal lei é a de amor. Como você observa alguma coisa tratando outrem como se fosse um objeto? Ah, eu hoje participo de todas as atividades no centro e exploro a minha faxineira. Parabéns. Na próxima, quem sabe você já indica a profissão que deverá voltar. Amemos. Deus é amor, ensina-nos Paulo. E com amor deve ser honrado. Não pergunteis, pois, se há alguma forma de adoração a que mais convenha, porque que valeria perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que em outro. Portanto, meus amigos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, há um tópico chamado mãos lavadas. Está entre o 8 e o 10 desse capítulo. E lá está dito claramente: Jesus nos ensinou de que não são os gestos externos que podem ser agradáveis a Deus, mas a pureza da intenção de quem está a Ele se dirigindo. Então os escribas e fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós, outros, o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte
aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes, e vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem, não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai é o que demonstra o que lhe vai no íntimo. Ainda no Evangelho, no capítulo de número 18, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Há todo um estudo desenvolvido, itens 6, 7, 8 e 9, acerca do seguinte: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E isto por quê? Porque Jesus sabe nos dizer aquilo que é necessário. E o necessário é agir em favor do bem. Lembrem-se do episódio do samaritano. Estava ali o sacerdote, aquele que se auto-intitula o representante de Deus na terra. Estava ali o levita, aquele que faz o papel de acolitar o sacerdote. Mas os dois foram indiferentes àquele que sofria. Vem o habitante da Samaria, aquele do Monte Gerazim, destruído e interditado por Moisés, pelos sucessores de Moisés, porque não queriam que os samaritanos tivessem um templo, já que julgavam que Deus residia no templo de Jerusalém. E este homem, que não tinha templo, não podia orar, se converte no irmão daquele que estava no caminho. E Jesus pergunta: quem fez o bem? O sacerdote que desviou? O levita que disse que não era com ele? Ou aquele que não tem um templo para orar e se debruça sobre o que sofre? A nos ensinar preciosa e inconfundível lição. Não são os atos exteriores que demonstram nossa adoração, são as nossas ações, os nossos pensamentos no bem. Merece censura, 655, aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso. E aqui vai a pergunta: tem alguém que está assim aqui, veio porque, olha, meu marido disse para mim, vamos lá, e aí eu venho. Na verdade eu não queria estar aqui, eu queria estar mesmo dormindo, né? Porque pretendo dormir umas 10 encarnações, mas ele, coitado, né? Acho que já despertou, vamos lá para lá. Ou a mulher está aqui amarrada, não vem, porque se eu não vier vai dar um problema. Espero que ninguém esteja assim, né? A resposta que eles nos dão é tão lógica. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção é que diz de tudo. Não procede mal aquele que só tem em vista respeitar as crenças de outrem. Não procede mal. Porém, a Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele tão somente para granjear o aplauso dos homens. A adoração individual será preferível à adoração em comum? E muita gente pergunta isso, né? Precisa ir ao centro. Olha, precisa sim, até para ser útil aos outros, porque o centro é uma grande casa de trabalho.
O centro não é o templo, em que as pessoas vão, entram por uma porta, saem por ela mesma e não se veem comprometidos. Ninguém vem aqui sem ser convidado a fazer o bem. Às vezes as pessoas ficam até irritadas, né? Por que vocês pedem tanto para a gente participar? Vem ajudar, na periferia tem tal coisa, o albergue precisa de plantonista, precisa de voluntário para a digitalização das notas fiscais. Queremos pessoas para ajudar nessa ou naquela atividade. Estamos envolvidos em campanha do Natal, do agasalho, campanha em favor daquele que precisa de um enxoval. Arregace a sua manga, ajude-nos. Nós não pedimos às pessoas que colaborem por si, pedimos às pessoas que se engajem conosco. É um equívoco o sujeito que vem aqui e imagina que a diretoria do centro está pedindo para que ele faça sozinho, para que ele doe sozinho. O que se pede é que você engaje outros pelo seu exemplo, em primeiro lugar. Esse é o sentido. A adoração coletiva é fantástica. Se nós aqui formamos esse todo que Kardec, em O Livro dos Médiuns, estuda, dizendo ser a reunião espírita, está lá. Quando ele discorre acerca das reuniões espíritas em O Livro dos Médiuns, ele faz questão de nos advertir: a reunião é um feixe, e um feixe nunca é quebrado. Um feixe de varas não se quebra. A comunhão dos pensamentos, dos sentimentos. Se nós vibrarmos assim um único instante, faremos um bem enorme a nós mesmos e àqueles em quem pensamos. É por isso que esses instantes introdutórios de encerramento da nossa atividade deveriam ser mesmo esses segundos de concentração, porque a prece aqui, esta feita para tentar chamar esta convergência e para da convergência nos enviar as nossas atividades, ela tem esse objetivo. Então aproveitemos esse instante, busquemos através do pensamento somar os nossos esforços e descubramos que longe de estarmos aqui sozinhos, há uma multidão a nos rodear. Como seria bonito se todos pudessem ver a quantidade de espíritos que aqui temos. Essas paredes que todos imaginamos limitem a nossa ação, inexistem do ponto de vista espiritual. Estamos no meio de uma assembleia de milhares de espíritos, alguns tão queridos, tão amados, outros aqui trazidos para que possam comungar conosco deste ideal, porque a reunião espírita no Amor e Caridade busca ser a reunião do estudo, o estudo que os encarnados têm a chance de desenvolver, mas que não fazem por preguiça. E quando desencarnados anseiam estar aqui nestes instantes, obrigando-nos, aqueles que temos a oportunidade de divisar a ausência das paredes, a nos prepararmos e muito para aqui da tribuna poder dizer alguma coisa. Porque às vezes o que está aqui está concentrado no almoço de logo mais, está olhando o relógio e vendo se não termina, porque tem que ir para casa assistir a este ou aquele programa de TV. Está ligado em buscar o filho rapidinho, porque já cumprimos nossa obrigação semanal. Ô visão quadrada e pouco elevada. A nossa obrigação nunca termina. Estar aqui nesse momento de comunhão significa dizer que juntos podemos muito mais. Muito, muito, muito mais. Bons espíritos, nos ensina Kardec a dizer lá no capítulo de número 28 do Evangelho. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme.
Inspirai-nos indulgência e benevolência para com todos os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. É isto o que nós podemos buscar. É isto o que nós devemos buscar quando aqui estamos, porque ao nosso lado estão, às vezes, os responsáveis por nossa vinda até aqui. Não sei porquê, dizia-me alguém outro dia, não queria vir ao centro, mas parece que alguém me disse, vá lá, você vai ouvir alguma coisa que vai ser muito útil para o problema que você tem. E no término da reunião, essa pessoa veio aqui justamente para dizer esta história e para me confirmar o que eu ouvi era justamente aquilo que eu precisava. E do lado dele, uma senhorinha muito simpática e ágil, fazendo para mim o silêncio de não revelar absolutamente nada, sorriu. Ela havia ajudado aquela pessoa a aqui estar. A avó querida, que ele tanto amava, em sonho o convidou a vir. Esta comunhão, porque estamos todos no mesmo barco, o nosso aqui correndo o risco de naufragar, mas o da realidade espiritual jamais naufragará. O último tópico, que só tem uma questão, e os minutos também não ajudam, né? Estou olhando para cá, o de lá 1 minuto a mais, o de cá 1 minuto a menos, eu vou pelo de lá. Tem perante Deus, é a vida contemplativa, algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? E é verdade. A gente imagina as freirinhas, os frades, reclusos, e eu que tive um passado na igreja, aliás, vários passados na igreja, sempre admirei, olha que grau de renúncia, né? Abandona tudo, vai viver recluso. Então, quando eu cheguei ao Livro dos Espíritos, lendo, porque foi por onde eu comecei, foi estudando, cheguei nessa questão, eu confesso para vocês que fiquei assim preocupadíssimo, para não dizer decepcionadíssimo no primeiro instante com a resposta. E depois que fui estudá-la, vi que o equivocado era eu. E talvez muitos dos que optaram para ter uma existência assim, felizmente, não é uma existência. Ou é uma existência só, perdão, não é a vida. A vida não tem mérito nenhum, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. E aí, eu que sempre pedia, na época que estava do outro lado, né, às amigas religiosas que orassem por mim, passei dessa data em diante a orar por elas. Sair de lá dificilmente sairão, e algumas lá ingressaram aos 13 anos. Tem uma amiga muito querida, já desencarnada, que ingressou aos 13, desencarnou aos 78, e contava com uma alegria fantástica, que todos aqueles anos havia vivido para Deus. Que judiação, né? Aportar do outro lado e ouvir a cobrança. E o próximo?
Porque Jesus, na síntese do que devemos fazer, ensinou-nos aquilo que nós insistimos tanto em não praticar: amai a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a ti mesmo.